Olá! Possivelmente você, inscrito aqui do Direito Sem Juridiquês, já tenha conhecimento do meu curso História, Filosofia e Direito. Eu faço divulgação dele aqui, eu recorto trechos de aulas e vou postando aqui no canal, mas hoje eu tenho algo especial. Eu vou compartilhar aqui no canal uma aula inteira do curso, a aula sobre a Idade Contemporânea. O título dessa aula é A Idade Contemporânea, uma Era de Espantalhos. Então, bom, eu não vou antecipar aqui, você vai ver a análise que eu fiz da Idade Contemporânea, que começa lá na Revolução Francesa e vem até os dias de hoje. Eu espero que você goste dessa aula e não se esqueça, é claro, de conferir o curso História, Filosofia e Direito lá no Instituto Angélico. Eu vou deixar o link para a página de inscrição do curso aqui na descrição desse vídeo. Eu realmente espero que você goste bastante da aula, que essa aula possa ajudar você a refletir e fornecer material crítico para você a respeito dos dias que nós vivemos hoje. Então, vamos direto ao que interessa. Vamos à aula, bom proveito e um forte abraço. Olá! Chegou o momento de nós estudarmos a Idade Contemporânea. Esse período histórico que inicia com a Revolução Francesa, o marco inicial da Idade Contemporânea é a Revolução Francesa, 1789, e vem até os dias de hoje. Então, a Idade Contemporânea começa com a Revolução Francesa e vem até os nossos dias, até a atualidade. Existem maneiras um pouco controvertidas de classificar especialmente o período no qual nós vivemos hoje, como pós-modernidade ou modernidade líquida, mas isso diz muito mais respeito a certa compreensão que as pessoas têm da realidade hoje, e no caso da pós-modernidade, até mesmo sobre o pensamento humano. A pós-modernidade tem problemas epistemológicos sérios, e eu não vou entrar nisso aqui. Mas, tirando essas classificações mais controversas, o fato é que nós podemos afirmar com alguma dose de segurança que o período de tempo em que vivemos hoje, que começa lá com a Revolução Francesa, e realmente, como nós vamos ver, a Revolução Francesa estabelece um marco muito importante para esse período de tempo, para o pensamento desse período de tempo e para a configuração política e até mesmo social desse período de tempo. Então, começando com a Revolução Francesa, nós temos a chamada Idade Contemporânea. Como eu posso fazer para introduzir esse assunto? Obviamente, essa aqui é uma aula introdutória, uma introdução à Idade Contemporânea. Nas próximas aulas aqui do curso, nós iremos considerar com mais detalhe, com mais calma, alguns momentos históricos bem específicos e bem relevantes para nós compreendermos, especialmente a filosofia e, ainda de forma mais especial, o direito contemporâneo. Mas como eu poderia introduzir agora o assunto, como eu poderia introduzir o estudo da Idade Contemporânea? Eu posso introduzir o estudo do tema dizendo que a Idade Contemporânea é uma era de espantalhos. Assim eu gosto de considerar esse período de tempo. Por que é que eu chamo a Idade Contemporânea de era de espantalhos? Isso tem a ver com uma falácia que é estudada no estudo da lógica, ou até mesmo da retórica, porque é uma falácia lógica, né? Então você precisa considerar esse problema quando você está considerando falsos argumentos. Essa ideia de que a Idade Contemporânea é uma era de espantalhos tem a ver com essa falácia lógica que é chamada de falácia do espantalho. No que consiste a falácia do espantalho? A falácia do espantalho consiste na distorção do argumento do seu adversário, né? Seja por má fé, seja por ignorância, né? Para que você crie então um falso argumento, e aí você vai refutar aquele falso argumento, vai construir o seu discurso, a sua refutação em cima daquele falso argumento.
Então o que acontece é que se cria um falso problema e a partir desse falso problema apresenta-se uma solução igualmente falsa. Lembrando que no caso da falácia do espantalho, né, esse falso argumento, ou essa distorção do argumento do seu oponente, ela é feita ou por má fé ou por ignorância, né? E no caso da idade contemporânea, eu suspeito que seja pelos dois, né? Então o que acontece? Claro, aqui nós não estamos falando, quando eu penso em termos de idade contemporânea e em termos dessas falácias do espantalho, ou dessas falácias de homem de palha, que são construídas para a compreensão desse período que é a idade contemporânea. Eu não estou falando na distorção de um argumento, necessariamente. Eu estou falando, ou estou pensando na construção de um falso argumento, na construção de um falso problema em cima de dados históricos, né? E esse falso problema, então, é que vai moldar, né, essa percepção equivocada a respeito da realidade, é que vai moldar as soluções que são construídas ao longo desse período. É por isso, então, que a idade contemporânea, como eu mencionei, é uma era de espantalhos. Isso aqui tem a ver com uma distinção muito importante entre história e historiografia. Tá? A história diz respeito aos fatos, aos dados objetivos. Embora, como a gente esteja fazendo uma reconstrução dos fatos, é muito difícil separar completamente os dados objetivos, os fatos, da compreensão que o historiador, né, que o intérprete tem a respeito desses fatos. Mas uma coisa são os fatos e outra coisa é a historiografia. A historiografia é a narrativa que é construída em cima desses fatos, o discurso que é construído em cima desses fatos. Essa palavra narrativa, ela está bastante na moda hoje em dia, né? E tem a ver exatamente com esse pensamento de falácias de espantalho que é construído em cima desses muitos eventos que formam a idade contemporânea, esses muitos eventos históricos que formam a idade contemporânea. Então uma coisa é a história, são os dados, são os eventos, e outra coisa é a historiografia. Você pode, inclusive, retirar, né, considerar eventos históricos a partir de uma narrativa completamente permeada ou intoxicada, vamos dizer assim, pela historiografia, desde que você se concentre em se ater aos fatos. Então, quanto a isso, não há também muita dificuldade, mas é preciso fazer essa distinção. No final desta aula, eu retomo essa ideia, né, essa separação, essa distinção entre história e historiografia. Bom, já tendo então compreendido a diferença entre história e historiografia, já tendo compreendido o que é a falácia do espantalho, vamos então, aqui eu vou dar só uma visão panorâmica, né? Depois, na sequência, eu vou aprofundar mais, pelo menos alguns desses eventos históricos. Vamos considerar então quais são os grandes espantalhos históricos da idade contemporânea. Lembrando que os fatos existiram, os fatos têm sim certa gravidade, em alguns casos uma gravidade muito grande, né? São fatos muito graves, se a gente parar para pensar, mas se criou uma narrativa em torno desses fatos e se apresentou, a partir de uma falácia de espantalho, um falso problema. Um problema que na verdade não solucionou a causa que se propunha a resolver e criou uma série de novos problemas. Bom, a primeira grande falácia do espantalho, né, começa com a própria Revolução Francesa. O antigo regime, a monarquia absolutista, ela é uma grande falácia do espantalho, né? Ou melhor, a nocividade da monarquia absolutista, ela é uma grande falácia do espantalho. E a necessidade de uma separação de poderes, de uma república, a partir daí, é uma falácia do espantalho. Uma coisa não se segue à outra. Obviamente que o movimento iluminista, né, e a burguesia lá em 1789 se aproveitou daquela crise
econômica e daquela crise na qual a França, a Europa até como um todo, mas a França em especial, estava submergida, e aí então construiu a sua narrativa em torno da necessidade de uma república democrática. Eu vou aprofundar esse tema na próxima aula, né, a Revolução Francesa, mas a falácia foi tão grande, tão evidente, que a democracia francesa não durou. A democracia francesa pós-revolução, né, 1789, não durou muito tempo. Em 1793, quer dizer, 4 anos depois, já havia se instaurado um estado de terror, né, o período do terror de Robespierre, e depois, logo em seguida, surgiu o Império Napoleônico. Nós só vamos ter uma segunda República Francesa lá na metade do século XIX, e já uma república bem socialista, né? Quem trabalha isso, quem mostra isso é o Frédéric Bastiat no seu livro A Lei. Então veja só, a gente estuda a Revolução Francesa no ensino médio, até mesmo nas faculdades de Direito. Eu não sei qual é a narrativa que o pessoal apresenta na faculdade de História, na faculdade de Filosofia. Eu sei bem qual é a narrativa que o pessoal apresenta na faculdade de Direito e que os livros de Direito trazem sobre a Revolução Francesa, mas tudo que a gente vê sobre a Revolução Francesa são falsas afirmações, porque ela não foi uma revolução democrática, ela foi uma revolução sangrenta, o derramamento de sangue continuou e ela não estabeleceu uma democracia. Então a Revolução Francesa, ela não é base para nada, se a gente for parar para pensar em termos de consolidação de uma república democrática, o que também em si já é um problema sério, né? Mas a Revolução Francesa não é base para nada nesses aspectos. E o principal, né, a principal questão que eu gostaria de aprofundar ou de ressaltar nesse momento é que a Revolução Francesa, se constrói em cima de um espantalho, que é a consideração de uma nocividade do absolutismo monárquico, da concentração de poderes na mão de uma única pessoa, do rei, até porque o rei não tem como concentrar todos os poderes nele mesmo, ele precisa delegar, né, o exercício desses poderes, e surge então essa narrativa da necessidade de uma república democrática ou de uma democracia, né? O grande problema econômico desse contraponto entre democracia e até mesmo absolutismo, né, a viabilidade econômica do absolutismo ou a superioridade econômica, uma análise puramente econômica do absolutismo monárquico em comparação com repúblicas democráticas, é feita por Hans Hermann Hoppe no livro Democracia, o Deus que Falhou. É assim que ele começa o seu argumento, demonstrando que uma monarquia absolutista é economicamente mais viável, muito mais viável do que uma democracia republicana. E aqui não é nenhum tipo de juízo de valor, não é dizer que absolutismo monárquico é melhor do que democracia republicana, embora talvez seja, mas é apenas dizer que economicamente ele é mais viável. Tá? Então essa é a nossa primeira grande falácia do espantalho da era contemporânea, é o que começa tudo, né? Essa análise, essa consideração do antigo regime como sendo algo nocivo, da monarquia absolutista como sendo algo nocivo. Na verdade, esse foi o estopim, né? Esse foi o argumento que os revolucionários utilizaram lá na França para construir toda uma falácia, né? Toda uma narrativa e um sistema de governo em cima disso. Os problemas desse sistema de governo e o aprofundamento desse período histórico nós vamos fazer na próxima aula, certo? Logo em seguida, logo depois da Revolução Francesa, nós temos a questão social do século XIX, né, a Revolução Industrial antes, né, e a questão social do século XIX. A Revolução Industrial aconteceu? Claro que aconteceu. A questão social aconteceu? Quer dizer, essa questão de trabalhadores, né, operários da pós-revolução industrial trabalhando de forma com regimes de trabalho exagerados, recebendo pouco salário, isso aconteceu? Sim, isso aconteceu.
isso decorre da exploração do capital, do trabalhador pelo capital? Isso é prova de apropriação indevida de mais-valia pelo capitalista? Não, isso não é, certo? A narrativa socialista, que se constrói em cima da Revolução Industrial e dessa questão social, ela é essa grande falácia do espantalho. A narrativa socialista, a narrativa comunista, né, o marxismo, ele é falacioso. A apropriação da mais-valia, ela não resiste a uma consideração do tempo como fator econômico. Eu não vou fazer essa análise aqui, né, mas essa breve menção a esse aspecto simplesmente demonstra que apropriar-se do que estava acontecendo naquele momento histórico para construir uma narrativa socialista, marxista, de apropriação indevida, de mais-valia, né, do capitalista contra o trabalhador, que é a falácia do espantalho. Surge então a partir da questão social, mas na verdade nem é historicamente a partir da questão social, se a gente for ver, né, surge então o Estado social. O primeiro Estado social de que se tem notícia, né, lá da Alemanha do século XIX, com o Otto von Bismarck, foi um Estado social outorgado de cima para baixo, né, com a Previdência e tal, né, e surge então depois, já lá no século XX, né, contra essa questão, contra essa falácia do espantalho, surge a social-democracia, né, ou o Estado Social Democrático de Direito, o Welfare State. Mas a própria construção da narrativa, né, da narrativa socialista em cima dessa questão social, ou social-democrata, é absurdamente falha do ponto de vista histórico. Porque o que nós percebemos é que imediatamente com o surgimento e o desenvolvimento da Revolução Francesa e dessa chamada questão social, vão surgindo também os direitos trabalhistas. E muitas vezes o que acontece, ou em muitos casos o que se percebeu foi, por exemplo, uma diminuição da própria jornada de trabalho a partir da evolução tecnológica. Então é muito complicado essa análise histórica que se faz, muito complicada essa análise histórica que se faz em cima da Revolução Industrial e da chamada questão social, mas o fato é que é isso que dá o suporte, né? Esse é o discurso que legitima o estabelecimento de direitos humanos ou direitos fundamentais sociais. Tá? É aí que surge então essa ideia de prestações positivas, garantias positivas, né? Interferência do Estado sobre as relações privadas para garantir esses direitos fundamentais sociais. E a gente tem um problema muito sério construído a partir daí, né? Você tem a construção da educação como um direito fundamental social, ou um direito humano social. A diferença se o direito é humano ou se é fundamental depende de onde ele está previsto, né? Na ordem internacional é um direito humano, eu já vou falar disso na sequência. Nas constituições é um direito fundamental, mas você tem a educação como um direito fundamental social, algo que está ligado à Revolução Francesa também. E aí a ideia de que o Estado precisa prestar educação pública, gratuita e de qualidade. Só tem o pública, né? E nem pública, né? Só tem o pública nessa equação, né? Gratuito não é, porque não existe almoço grátis, não existe escola grátis, está todo mundo pagando por isso, né? Qualidade não tem, mas o que acontece é que essa narrativa, né, ou essa ideia da educação pública compulsória, ela se coloca hoje como um grande entrave, o maior obstáculo que se tem na batalha ideológica, né, na luta ideológica no sentido de levantar a ideia, né? Não estou nem falando de correntes ideológicas aqui, esquerda, direita, nada disso, mas da luta que se tem em defesa do homeschooling, né? A principal tranca que as pessoas têm é não, mas é dever do Estado fornecer a educação. E
isso tem a ver, de novo, essa é uma outra falácia do espantalho. Não, tudo bem, se o Estado quer fornecer educação, deixa ele, mas me deixa educar os meus filhos em casa. Né? Os argumentos, a oposição, a oposição ao homeschooling nesse aspecto, né, ela é construída em argumentos que não tem qualquer tipo de coerência lógica, que não tem qualquer tipo de racionalidade. Mas nós temos então mais uma falácia do espantalho, agora no começo do século XX, já na primeira metade do século XX, nós temos as duas grandes guerras, né, que são guerras ideológicas que mergulharam o Ocidente na maior inflação percebida em toda a história. Né? Esse é um dado que o Hoppe apresenta também no Democracia, o Deus que Falhou. A inflação do mundo no século XX, só no século XX, foi maior do que toda a inflação no mundo, em toda a história, do que a inflação em toda a história do mundo, né, antes do século XX. Se você pegar todos os séculos antes, o que se teve de inflação, e comparar com a inflação que nós tivemos no século XX, o século XX ganha em termos de inflação, e esse movimento inflacionário, né, a ruptura com o padrão ouro relacionado a isso, ele está ligado às duas grandes guerras, em especial a Segunda Guerra Mundial. Mas, em que sentido a Segunda Guerra Mundial se apresenta, ou em que sentido é construída uma falácia do espantalho, né, uma falsa questão em cima da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um problema? Claro que foi. O nazismo foi um problema? Claro que foi. O Holocausto foi um problema? Claro, foi uma coisa muito séria, foi uma coisa gravíssima, certo? Mas o que acontece é que, no plano internacional, então, se constitui, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, como forma de tentar combater que novas situações como essa, novos horrores como o do nazismo e do Holocausto surjam ao redor do mundo. E no aspecto interno se consolida então o Estado constitucional como nós conhecemos e até mesmo o neoconstitucionalismo. E aqui você vai notar claramente uma dificuldade muito grande na própria doutrina, porque o pessoal tende a associar o Estado social, né, com esse pós-guerra, quando na verdade as ideias de Estado social elas já eram muito anteriores. Na própria Alemanha, né, no século XIX já surge um Estado previdenciário. Né? O pessoal tenta associar as coisas aí, e aí surge então esse constitucionalismo e o neoconstitucionalismo, né, esse desejo de dar concretização, né, dar concretude, dar efetividade aos direitos fundamentais, especialmente aos direitos fundamentais sociais. Aí uma coisa já não tem nada a ver com a outra, se você for parar para pensar, né? Porque a consolidação de um Estado constitucional para garantir que horrores como o do Holocausto não aconteçam é uma coisa. A necessidade de concretizar direitos fundamentais sociais, saúde, escola, previdência, essas coisas, não tem nenhuma relação direta, mas o pessoal coloca tudo isso no mesmo pacote, construindo então uma falácia do espantalho em cima da Segunda Guerra, aproveitando que a Segunda Guerra foi algo absolutamente traumático para a história da humanidade e dizendo que a configuração jurídico-política, até mesmo social que nós temos hoje é decorrência disso, para nos livrar de horrores como o do Holocausto. Ninguém quer o Holocausto, é claro, mas o nosso Estado contemporâneo não é garantia nenhuma de que nós não tenhamos uma outra atrocidade como essa. Veja, por exemplo, o que acontece nos estados socialistas. Né? Veja o que está acontecendo na Venezuela hoje. E a Venezuela é construída não só em cima dessa compreensão do Estado constitucional contemporâneo, mas a Venezuela é construída ainda em cima de uma doutrina tipicamente latino-americana, né, até sul-americana, poderíamos dizer, que é o bolivarianismo, que aí se constrói em cima de uma outra falácia do Homem de Palha, mas aqui eu não tinha nem programado falar sobre isso nesta aula. Uma breve menção aí ao bolivarianismo como uma outra
como um outro sistema de pensamento construído em cima de falácia do Homem de Palha, né? Essa falácia do imperialismo e do imperialismo europeu e norte-americano, e essa afirmação esdrúxula, a América Latina para os latino-americanos, né? Quer dizer, bom, então vamos todo mundo embora daqui, né? Todo mundo que é europeu, que veio para cá, descendente de europeu, vai embora, deixa a América Latina para os latino-americanos. Então, de novo, teve problemas ao longo da... Eu até nem estava no meu roteiro aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do bolivarianismo, então, né? Como um outro problema. Houve problemas na colonização da América? Claro que houve. É certo matança de índios? Não, não é. Mas o continente americano era muito grande, tinha espaço para todo mundo, né? Então, assim... Bom, vamos deixar isso para lá e vamos avançar. Já que eu comecei a falar da América, né, vamos chegar aqui no Brasil, já num período histórico mais recente, e notar que, muito parecido com o que aconteceu com a Segunda Guerra, na perspectiva ou no plano mundial, nós temos com a ditadura militar ou regime militar aqui no Brasil, porque o regime militar serviu como uma grande falácia de Homem de Palha, uma grande falácia do espantalho para a nossa Constituição de 88, que é dogmática, analítica, prolixa, assoberbada de direitos, e aí de novo, o pessoal constrói essa ideia de que uma Constituição democrática, republicana, cidadã, cheia de direitos sociais, surgiu como resposta ao regime militar. Gente, você quer não ter militares no poder, é só você não ter militares no poder, pronto e tal, né? Não tem problema. Agora, você construiu uma Constituição prolixa, enorme, cheia de direitos, você praticamente não precisa ter direito previsto em mais lugar nenhum, está tudo previsto na Constituição, né? Como uma suposta resposta a um regime militar que houve até então, né, ou percebido nos 20 e tantos anos anteriores, é uma grande falácia do espantalho. As coisas não se seguem simplesmente, mas o pessoal aproveita os temores, né, que a mera evocação à ditadura militar traz, né, e aí você tem adolescentes de 15, 16 anos tremendo por conta de ditadura militar, é uma loucura isso, né? Eu não estou aqui dizendo que fatos graves que possam ter ocorrido no contexto do regime militar não são graves. Não estou dizendo isso. Também não estou desconsiderando que muitos desses fatos possam ter acontecido numa guerra ou numa luta ideológica, e até mesmo no contexto de uma luta armada, né? Não estou desconsiderando isso também. Só estou dizendo que construir um regime, uma social-democracia tão falha como a brasileira, com tantos problemas econômicos e jurídicos em cima dessa falácia, é que é problemático. E voltando um pouco, né, no primeiro período histórico, no marco histórico que nós vamos considerar para esse nosso último Homem de Palha aqui, para esse nosso último espantalho, nós temos toda a história dos Estados Unidos construída em cima da necessidade de manutenção da União, concentração de poderes, né? Isso também vai ser assunto de uma aula específica. Concentração de poderes no âmbito da União. Não é separação de 3 poderes, não é isso, mas é um governo central que cada vez mais concentra poderes e atribuições. Isso contraria a própria história de colonização dos Estados Unidos, né? Mas isso já começa com a independência e especialmente com a Constituição, a independência de 1776, a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Então essa necessidade de garantia da União, ou de crescimento, fortalecimento da União para a defesa contra a Inglaterra num primeiro momento, depois em razão do combate à escravidão. De novo, a escravidão é uma coisa grave, mas essa compreensão de que era necessária uma união, né, para
que não houvesse escravidão nos Estados Unidos, essa também é uma falácia. Quem vai trabalhar muito bem esse assunto, né, ou trabalhar em cima desse problema que envolve esse grande dilema entre a liberdade individual de um lado e a liberdade política de outro, é um americano chamado Lysander Spooner, no seu livro Sem Traição, ou A Constituição da Não Autoridade. Na verdade, são artigos que foram compilados, né? Um desses artigos é o Sem Traição, outro é A Constituição e o último é A Constituição da Não Autoridade. E sobre isso eu já tratei em vídeo também no Direito Sem Juridiquês, mas aqui a gente percebe como a própria história dos Estados Unidos é construída em cima dessas falácias do Homem de Palha, essas falácias de espantalho. Então, esse percurso histórico, esse vislumbre histórico que eu acabei de fazer, nos mostra essa diferença, nos ilustra essa diferença entre história e historiografia. A história considera os fatos, os eventos, os dados. A historiografia constrói uma narrativa em cima dos eventos, em cima dos fatos. E essa historiografia falha, ela se constitui como um discurso de legitimação, como a justificativa para a construção de sistemas políticos, né, de sistemas de governo, enfim, e até mesmo simplesmente de uma ideologia, de uma doutrina mesmo, que vai sendo propagada e levada adiante na boca de professores, em livros didáticos, enfim, e essas afirmações, elas não se sustentam, né, ou essa construção dessa narrativa histórica, ela não se sustenta diante de uma análise mais detalhada, né, mais isenta dos fatos, diante de uma análise econômica, por exemplo, dos fatos, de uma consideração econômica, ela não se sustenta, né? A historiografia progressista, né, e aqui eu retomo alguns conceitos com os quais nós já trabalhamos, o progressismo e o conservadorismo, o individualismo e o coletivismo, né? Essa historiografia progressista e coletivista, ela não se sustenta diante dos fatos, ela é muito falha. E isso também explica muito por que esse movimento liberal, conservador tem ganhado força, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque uma hora esses espantalhos eles deixam de se sustentar. E aí você entende, no Brasil, até mesmo o ressurgimento, né, o fortalecimento do movimento monarquista, né? Você percebe o fortalecimento de movimentos separatistas no Brasil, porque se contrapõe a essa compreensão da necessidade de uma união centralizadora do poder, né? No mínimo você tem uma tentativa de uma rediscussão do próprio pacto federativo, você tem o fortalecimento do movimento conservador e liberal em geral, e você tem aqui no Brasil também o fortalecimento, em especial, do movimento libertário, o libertarianismo. Provavelmente o Brasil é o lugar do mundo onde o libertarianismo mais cresce também. Por quê? Porque talvez aqui as falácias, né, sejam mais inconsistentes, né? Então, a exposição dessa incoerência toda faz com que haja, em algum momento, né, uma reação. Bom, essa é uma visão panorâmica da idade contemporânea, né? Utilizei como método para a gente considerar esse período histórico essa tentativa de identificar essas falácias do espantalho ao longo de todo esse período, né? Nos mais diversos lugares do mundo, né? Começando na Revolução Francesa, pensando na Europa como um todo, no movimento das Nações Unidas, no Brasil e também nos Estados Unidos. E esses são temas que nós vamos, pelo menos alguns deles, desdobrar na sequência das aulas. Um forte abraço e até a próxima.